Levítico, capítulo 7 ao 10. Santidade estabelecida, glória manifesta, juízo revelado. Levítico 7 encerra as instruções sobre os sacrifícios. Não é uma repetição, é uma consolidação para não esquecer. Depois de detalhar as ofertas queimadas de cereais pelo pecado, pela culpa, o texto regula o que pertence ao sacerdote e o que pertence exclusivamente a Deus. A gordura e o sangue não podem ser consumidos. O sangue representa a vida, a gordura representa a melhor parte. Ambos pertencem ao Senhor. A primeira lição aqui é muito clara. Proximidade com o altar não autoriza a apropriação do que é divino. O sacerdote vive do altar, mas não manipula o altar. Ele participa do que é sagrado, mas não redefine o que é sagrado. Esse princípio preserva o ministério. Deus define os limites daquilo que é santo. Quando chegamos no capítulo 8, nós vemos a consagração de Arão e dos seus 4 filhos. Lavagem, vestes, unção com óleo, aplicação de sangue na orelha, na mão, no pé. Nada ali é por acaso. O sangue na orelha indica que o sacerdote deve ouvir a Deus. Na mão, que deve servir segundo Deus. No pé, que deve andar conforme Deus. O sacerdócio não era uma função apenas. Era uma vida totalmente entregue ao serviço. 7 dias eles deveriam permanecer na tenda. 7 indica completude. Ninguém assume o altar por impulso. O altar exige processo, chamado não substitui consagração. No capítulo 9, o ministério começa de forma oficial. Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. A ordem foi obedecida, a sequência foi respeitada, a instrução foi seguida. Então acontece algo sobrenatural. Fogo sai da presença do Senhor e consome o holocausto. O fogo não foi produzido por mãos humanas, foi originado no céu. Ali está a validação divina. A glória se manifesta quando a obediência é precedida pela ação. O povo vê e se prostra. Até aqui temos ordem, consagração e aprovação. Mas o capítulo 10 rompe com esse ritmo. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomam seus incensários e oferecem fogo estranho, fogo que o Senhor não havia ordenado. O texto hebraico usa a expressão Esh-Zará, fogo estrangeiro não autorizado. O problema não é a intensidade, a origem. O capítulo 9 termina com o fogo vindo do Senhor. O capítulo 10 começa com o fogo vindo do homem. Essa inversão é o centro do pecado. Deus havia acendido o altar. O papel do sacerdote era manter o fogo, não substituí-lo. No capítulo 6, no verso 13, a Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. No sistema levítico, a ausência de mandamento equivale a uma proibição. Se Deus não ordenou, não se executa. A adoração, ela não nasce da criatividade humana, mas da revelação divina. E então, o juízo é imediato. Fogo sai da presença do Senhor e consome 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú. O mesmo fogo que confirmou o sacrifício no capítulo 9, agora consome 2 sacerdotes do capítulo 10. O fogo não mudou. A postura diante dele é que mudou. Aí você pergunta, o pecado que eles cometeram foi tão grave assim? Sim. Primeiro porque era o início do sacerdócio nacional. Padrões estabelecidos no começo definem o futuro. Segundo, porque corrompia a origem do culto. Trocar o fogo é trocar a fonte de autoridade. Terceiro, porque liderança molda a nação. Se o sacerdote banaliza, o povo relativiza. Logo após o juízo,
Deus proíbe o consumo de vinho ao entrar na tenda. A proximidade do texto sugere que discernimento comprometido pode ter contribuído para o erro. O sacerdote deveria distinguir entre o santo e o comum, entre o puro e o impuro. A alteração do discernimento gera fogo estranho. E então surge uma frase densa nesse capítulo. E Arão ficou em silêncio. Esse silêncio aqui é um silêncio contido, consciente. Ele guardou, ele teve de forma intencional não falar nada. Ele não protesta com Deus, ele não argumenta, ele não acusa Deus. Arão vê seus filhos estendidos ali no chão e entende que a santidade divina não pode ser relativizada, nem mesmo pela dor pessoal. O silêncio de Arão não é frieza, é submissão à justiça divina. O sacerdócio exigia que a fidelidade a Deus estivesse acima da reação emocional. Depois disso, Arão e seus filhos sobreviventes não podem rasgar suas vestes e nem sair da tenda. O ministério não pode ser interrompido, a função sagrada deveria continuar. A santidade ela não é suspensa pela tragédia. Mas o capítulo ele não termina apenas com juízo. Há um detalhe significativo aqui. Eleazar e Itamar, os outros dois, deixam de comer a oferta pelo pecado. Moisés ele se ira. Arão explica que diante de toda aquela tragédia, ele não se sentiu adequado para comer naquele dia. Moisés aceita as desculpas. E aqui nós vemos um equilíbrio. Deus julga a rebelião, mas considera fragilidade de forma sincera. A diferença entre irreverência deliberada e limitação humana consciente. E isso tudo nos deixa uma pergunta inevitável. Se Deus ainda julgasse publicamente cada irreverência no altar hoje, o que nós faríamos? Será se nós nos escandalizaríamos com Deus ou nós examinaríamos o nosso próprio altar? Há quem questione o juízo divino, mas não questiona a banalização da santidade. Existem por aí muita defesa pela liberdade litúrgica, criatividade ministerial, espontaneidade espiritual, mas raramente alguém pergunta: foi o Senhor mesmo que ordenou tudo isso? Graça não elimina santidade. Graça viabiliza a aproximação correta com Deus. O Novo Testamento não apresenta um Deus diferente, apenas revela um mediador perfeito, o Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 5, nós vemos que o caráter divino permanece imutável. Ananias e Safira. Depois você vai lá conferir o que aconteceu. Levíticos de 7 ao 9 mostram que Deus estabelece padrão, consagra líderes e manifesta glória quando há obediência. Levítico 10 mostra que ele preserva a santidade quando ela é ameaçada. O fogo que aquece é o mesmo que purifica. A diferença está na postura diante do fogo. E a grande reflexão que fica para nós é se estamos mantendo o fogo que Deus acendeu ou substituindo por algo produzido por nós mesmos. Santidade não é rigidez religiosa, é alinhamento à revelação do Senhor conforme a sua palavra. O altar, ele não é espaço para improviso espiritual, é espaço para obediência de forma reverente, porque o Deus que se manifesta na glória é o mesmo que se revela no juízo. Não importa se a banalização foi em Levítico ou em Atos dos Apóstolos. Não importa se isso aconteceu séculos antes de Cristo, no primeiro século ou em 2026. O tempo muda, a cultura muda, os métodos mudam, mas o caráter de Deus é imutável. Ele continua sendo santo. O Deus que envia fogo para confirmar é o mesmo que envia fogo para purificar. Ele não mudou com os séculos, não amadureceu para tolerar o que sempre condenou.
Deus não flexibilizou sua natureza para acompanhar a nossa geração. Ele é santo ontem, Ele é santo hoje, Ele é santo amanhã. E onde há temor, há vida. Onde há obediência, há glória. Onde há reverência, ali existe a presença de Deus. E quem entende o altar, não brinca com fogo, não troca a fonte, não profana o nome do Senhor, pois o Deus da glória é o Deus do juízo, é o Deus do fogo, é o Deus da cruz. E diante dele, ou nós nos alinhamos, ou nós nos queimamos. Deus te abençoe em nome de Jesus.